dia, turma. Tudo jóia? Mais uma aula de Geografia, quinta-feira, 7º ano. Então, vamos iniciar hoje a unidade 6, tratando do espaço energético brasileiro, ok? Onde vamos ver os recursos energéticos. Então, vamos lá para a nossa tela. Ok, então esse é o nosso material, tá? Vai tratar das habilidades da BNCC 9 e 10. Então, recursos energéticos renováveis no território brasileiro. Então vamos lá. Vamos trabalhar com as seguintes questões. Elas estão na página 229 do material de vocês. Começando com o que move o mundo, tanto nas relações comerciais quanto nas individuais. Bom, turma, pensando nessa questão, vamos entender que sem as energias, sem as fontes energéticas, não há o desenvolvimento, né, nos países, né? As indústrias não funcionam, não produzem produtos, não transportam e não chegam até nós, ok? Então, o que move o mundo seria a energia, tá bom? Quais são os recursos energéticos mais utilizados? Depende de país, tá? Cada país tem acesso a um tipo de matriz energética, então vai predominar no seu país. No caso do nosso país, se vocês andarem no material de vocês, na página, só um segundinho, 232, fala-se, outra fonte energética renovável de importância significativa na matriz energética do Brasil é a água, fonte que predomina na geração de energia elétrica, chamada hidrelétrica. Então, essa energia é gerada pelo fluxo de água de que movimenta as turbinas. Para isso, ocorre o leito do rio, é preparado para que se possa construir uma usina. Então, a principal fonte do nosso país é a hidrelétrica. Até mesmo porque temos os rios de Planalto, tá, pessoal? Quais são as principais consequências no uso desses recursos energéticos? Se for a matriz de combustíveis fósseis, as consequências é a poluição e o impacto ambiental, né? Aí vai ter várias consequências relacionado a isso: emissão de poluentes, doenças crônicas, respiratórias, aquecimento global, né, poluição dos rios, né, desmatamento, entre outros. Quais recursos energéticos predominam no Brasil? Então, acho que eu respondi no que são mais utilizados, né, mas no caso do Brasil seria o recurso hídrico, por causa dos rios, Planalto, apesar de termos grandes rios na Amazônia, por ser rio de planície, muitos meandros, muitas curvas, ele não é um recurso tão utilizado, tá joia? Mas na região sudeste, no centro-sul, onde estão instalados a maior quantidade de hidrelétricas. Qual recurso energético abastece a cidade onde você mora? Já sabemos, né? Aqui nós recebemos, quando não está em estiagem, não falta água nos reservatórios, recebemos a energia produzida pela hidrelétrica. Quando começa o nível de água a ficar muito crítico, aí vem de uma usina que utiliza combustíveis fósseis, tá joia? Há outros recursos? Sim, né? Sabemos que tem os recursos, a energia eólica, a energia solar, a biomassa, entre outras fontes, né, geotérmicas, que vamos ver um pouquinho mais à frente. Então pensem nessas questões, vocês vão estar respondendo no caderno e eu vou estar olhando na aula Zoom quem fez ou não fez, tá joia? Então a partir do vídeo vocês já respondam, numerem aí no caderno de vocês, respondam, tá joia? E na aula Zoom eu pedi para vocês estarem mostrando, ou já postarem no Crepscore. Recurso e energia, turma. Seguinte, ó, a energia que movimenta as sociedades provém de recursos naturais energéticos. Sim, né? Vem na natureza, por isso são recursos naturais. E eles são classificados renováveis e não renováveis, como vocês já viram esse tema no 6º ano, né?
Esses recursos não estão bem distribuídos na costa terrestre. Não, existem áreas que têm maiores reservas e áreas que não têm nenhuma, né? E tem áreas que existem relacionadas a relevo, né? Áreas que ventam, questão das ondas, então tem áreas positivas para as renováveis. Alguns, como petróleo, carvão, minerais e gás natural, são concentrados em determinados lugares, ou como vimos, né, a maior parte é achada no fundo do oceano, tá joia? E também em algumas bacias continentais. Já os outros, como vento e energia do sol, estão presentes em grande parte da superfície terrestre. Então temos lugares que ventam o dia todo. Se você pegar a região nordeste, né, temos aí um litoral extenso, venta 24 horas. Cada país explora, pessoal, economicamente conforme suas normas, né, os recursos energéticos existentes no seu território. Mas não há nenhum país autossuficiente em energia, tá bom, turma? O que promove significativamente as trocas comerciais, que é a venda do petróleo, né? As fontes energéticas, tanto as renováveis quanto as não renováveis, são a base da manutenção da infraestrutura econômica de um país, pessoal. Então, olha, sem energia, você não consegue fazer a manutenção da infraestrutura econômica, não consegue gerar dinheiro dentro do país, as indústrias não se desenvolvem. O Brasil, assim como os demais países, não é autossuficiente em energia, portanto, vende os recursos energéticos mais abundantes em seu território e compra os recursos em que a produção não é suficiente. Então, vejam só, né? O Brasil não é suficiente, ele também vende recurso e acaba comprando também recurso, né, para produzir aí, troca-se também, né? O Brasil explora os recursos energéticos para produzir principalmente energia elétrica. Então, no caso do Brasil, o maior recurso é a energia elétrica. Se você pegar no Oriente Médio, Venezuela, o maior recurso é o petróleo, tá? Combustível fóssil. Então, aí continuando, né, recursos energéticos não renováveis. Então, pessoal, aí tem a porcentagem de 2017, ó, que corresponde a 43% da matriz energética brasileira. De um total de 17,4% corresponde à biomassa. Somente da cana-de-açúcar, com 11,9%, a hidráulica com 8%, carvão vegetal com 5,8%. Há outras fontes renováveis, então aqui está distribuído os recursos energéticos. A biomassa está relacionada à combustão de matéria orgânica, de origem vegetal ou animal, onde é utilizada para a produção de energia como bagaço da cana-de-açúcar, lenha, resíduos diversos, entre eles domésticos, industriais e agropecuários. Então, a questão dos renováveis aqui, pessoal, a biomassa ela tem uma grande participação, até mesmo pelo Brasil, tem entrado no programa Proálcool, quando teve a crise do petróleo mundial, né? A crise mundial do petróleo, desculpa, que ocorreu e deixando os países na mão, né? E aí o Brasil desenvolveu o Proálcool, que é a utilização da cana-de-açúcar, toda aquela destilação, e nós temos o etanol hoje, que é um produto desenvolvido no Brasil. E a biomassa, ó, é uma matéria orgânica, que é o que? O bagaço dessa cana aqui, ó, que foi retirada para fazer o álcool, né? Então, os resíduos aí também ajudam a ser um recurso renovável, porque ele não polui. E como que ele vai trabalhar? Vamos ver mais à frente aí, como a biomassa se desenvolve aí nessa procura de novas fontes energéticas. Ó, bagaço da cana-de-açúcar é a matéria orgânica mais utilizada, pois a produção sucro-alcareira gera grande quantidade de resíduos. Ao produzir etanol, 28% da cana-de-açúcar é transformada em bagaço. Então é muita coisa que sobra, né? Em usinas para a produção de vapor de baixa pressão. Então, ó, esse vapor, né, você taca fogo nesse aí, ele vai aquecer a água, né? É utilizado equipamento de extração e na geração de eletricidade por meio de turbinas. Então, esse vapor vai empurrar, rodar a turbina, né, que tem ali um ímã positivo e negativo, vai produzir a eletricidade. Funcionamento de uma usina biomassa é simples, pessoal. Ó, vamos ver a ilustração. Ó. Essa ilustração está na página 231 do material de vocês, para vocês quiserem acompanhar melhor. Mas ela representa aí a usina de biomassa, né? Nós temos o aquecimento da água, né? O combustível seria o bagaço da cana seco, né? E essa água vai gerar um vapor onde vai ter uma pressão,
vai movimentar essa turbina, que vai movimentar esse eixo e vai produzir eletricidade. Isso é uma energia renovável, uma energia limpa, tá? Quem tiver interesse, ó, como funciona a biomassa, energia inteligente, pode estar entrando aqui nessa energia inteligente da UFTJF, tá? Continuando, pessoal, ainda na página 231, entre os fatores nós temos alguns que eu tenho que comentar com vocês aqui. Na questão da biomassa, do bagaço, né, movidos por bagaço de cana, nós temos alguns processos de conversão da biomassa em relação em energia, né? Como que são os processos? Então nós temos alguns processos, eu vou comentar para vocês, prestem atenção. O primeiro é combustão direta, processo que transforma a matéria orgânica em calor realizado em fornos e fogões. É um processo pouco eficiente, pois gera pouca energia. Segundo, pirólise, processo utilizado na transformação da lenha em carvão vegetal, mas é necessário um volume significativo de biomassa. Um exemplo, para produzir 1 tonelada de carvão vegetal são necessárias em média 10 toneladas de lenha. Então veja como são os processos de conversão de biomassa em energia. O terceiro processo seria a fermentação. Utiliza micro-organismo para converter açúcares existentes na matéria orgânica em fontes de biomassa, né? São gerados, né, o metanol e o etanol. O quarto, gaseificação, transforma a biomassa sólida em gasosa por meio de reações termoquímicas, né? Produto gerado pode ser utilizado em motores de combustão e turbina a gás. Quinto, digestão anaeróbica, né? Processo que ocorre em ambientes com pouco ar. Matéria orgânica é decomposta por bactérias em biodigestor. Produto gerado é o biogás. Sexto, transertificação, processo químico que transforma óleos vegetais em biodiesel e glicerina, né? Então, ó, casca de coco verde, né, pode ser aproveitada, né, tem muita produção, por isso o coco está sendo representado, ó. Além do bagaço da cana, o Brasil utiliza a menor proporção, né, em outra matéria orgânica, como a casca do coco verde, a casca de capuaçu, carnaúba. Isso é importante a gente saber, pessoal, porque esses resíduos é fonte de energia, é lucro para o Brasil e não polui, não afeta a natureza, é um ciclo renovável, joia? Outra fonte energética renovável de importância significativa é a matriz energética do Brasil. É a água, pessoal, ó. Comentei com vocês no começo. Ó. Então, ó, fonte que predomina na geração de energia elétrica chamada hidrelétrica. Então, grifem no material de vocês. Isso está na página 232, como eu comentei com vocês, né? Ó. Então, Brasil, né, ó, é a água, fonte que predomina na energia elétrica, chamada hidrelétrica. Essa energia é gerada por meio de fluxo de água do rio, que movimenta as turbinas. Por isso ocorre o leito do rio, preparando para que ele possa construir uma usina. Então aqui comenta da primeira usina, né, ó, hidrelétrica, durante o reinado de Dom Pedro II, que no rio Ribeirão do Inferno, ó, afluente do rio Jequitinhonha, no município de Diamantina, em Minas Gerais. Gerou 0,5 megawatts de potência, tá? E a sua linha de transmissão tinha 2 km para uso em área de mineração de diamantes. Tivemos outras hidrelétricas em Minas Gerais, né, a Companhia de Fiação e Tecido São Silvestre e a Ribeirão dos Macacos. Essa imagem aqui está no material de vocês, ó. Hidrelétrica Marmelos, uma das primeiras usinas do Brasil construída. Bom, turminha, vou parar por aqui. Então na aula 1 iniciarei com vocês a correção das páginas da unidade 5 anterior e vamos continuar a partir desse ponto, tá? Então não esqueçam de responder aquelas questões lá já no início da página 229, ok? Abaixo do tema aí, recursos energéticos. Até amanhã, abraço a todos.